Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guie nos momentos que se seguem. Guie suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é o Senhor ressuscitado. Então, mostra, os últimos capítulos, do livro de Marcos e nos explica muitas coisas, que são a base, da nossa religião, a religião cristã. E para entender a questão da ressurreição, nós temos que entender primeiro quem é Jesus, né, antes de ser tornado humano, e quais são as características dele, como ser divino. Marcos 16,6 diz assim: Ele, porém, lhes disse. Um anjo chegou, para as pessoas que estavam lá no momento, e informou para eles: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Então, todo o processo tinha acontecido. E Jesus era conhecido Nazareno porque tinha nascido, tinha morado, na verdade, morado na região de Nazaré. Aqui afirma que ele ressuscitou. Então, uma palavra bem nova e, nós podemos entender que as pessoas, tinham dificuldade de entender. Não está aqui. Veja o lugar onde tinham colocado. Em João 5,26 fala quem é Jesus. Jesus mesmo diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então aqui nós temos que entender o plano da redenção. O Pai aqui é Deus, o Pai que nós sabemos, né? E quem é o Filho? É o próprio Jesus. Então diz, quando Jesus tornou-se humano, Jesus está dizendo aqui que ao tornar-se humano, no plano da redenção foi decidido que mesmo Jesus tornando-se humano, ele ia manter a vida em si mesmo, como um ser divino. Então Jesus, sendo divino, já tinha a vida em si mesmo. E ao tornar-se humano, ele manteve essa característica, de ter vida em si mesmo. Ele não deixou de ser Deus. Apesar de ter tornado humano, continuou sendo divino. 1 João 5,11 diz: o testemunho é esse. Qual o testemunho? Ou seja, a que Deus revelou. Deus nos deu o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna foi dada no plano da redenção para salvar a humanidade. E essa vida está em quem? Em seu Filho. Então, Jesus detém a vida eterna. Para quem? Para a humanidade. Ele é a garantia que nós teremos vida eterna. 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Ter filho não significa você ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando é que você se torna filho? A Bíblia explica lá em João. Se você tiver dúvida, nunca tiver ouvido falar, na Bíblia, em João 1, verso 11, e 12, diz assim: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas diz assim, isso significa que, isso não foi todo, não foram todos, mas a todos quanto receberam, ou seja, receberam a Jesus pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem quem? No seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus passam a ter essa condição aqui de ter o quê? A vida eterna. Porque nós, a fazermos parte, da filiação, nós temos o Filho, e temos o Filho, nós temos a vida eterna. Temos a vida também. E aqui diz em Filipenses 5, 2, de 5 a 11, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, que Jesus, como Jesus viveu como ser humano. Diz que, embora, a versão aqui é do NVI, sendo Deus, então aqui é claro, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Então, sendo Deus, quando ele tornou-se humano, ele velou, ou seja, não usou o poder dele divino, viveu como ser humano. É por isso que aqui explica, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, retirou, não viveu como ser humano, não viveu como ser divino, viveu como ser humano, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que é semelhante? Jesus é 100% humano, mas também é 100% divino. Então, Jesus, 100% é igual a nós, mas nós não somos igual a ele, porque nós não temos parcela divina. E sendo encontrado na forma humana, Jesus fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e que morte foi a morte de cruz. Isso tudo aqui é fato.
Aconteceu. Diz aqui, por isso Deus, ou seja, aí a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Então, Jesus, sendo homem, não era para ter a posição mais exaltada, mas ele também é Deus. Então, ele tornou essa condição humana, juntou a condição divina e o nome dele está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, onde? No céu, na terra e debaixo da terra. Então tem alguma coisa debaixo da terra, nós não sabemos, mas a Bíblia revela aqui. No céu nós sabemos, na terra também, mas diz que debaixo da terra. Alguma coisa tem debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Então aqui Senhor é Curios, ou seja, Deus que manda, aquele que tem o poder. Para a glória de quem? De Deus, o Pai. Então, um dia o próprio Satanás vai se ajoelhar ainda, vai ter que reconhecer que Jesus, né, como ser humano, é o Senhor da glória e é aquele que será adorado para sempre. Amém? Que bênção, né? Então, nós podemos entender como foi a questão da morte de Jesus e a ressurreição. Em Marcos 15, 42 e 45, fala que a gente tem que, né, nos alegrar com a ressurreição de Jesus. Diz que o dia, né, era o dia da preparação. Que dia é esse? No calendário judaico, o dia da preparação é o dia 14 de Nissan, da Páscoa. E era a véspera do sábado. Então, que sábado é esse? Não é o sábado dos 10 mandamentos, o sábado do 7º dia da semana. É o sábado das festas. Então, o dia 15 era um dia dos pães asmos, era como se fosse um sábado. É um dia sagrado, um dia onde você não trabalhava. Mas não era o dia do sábado, 7º dia da semana. Porque dia 14 e dia 15 pode cair qualquer dia. Um domingo, segunda, terça, quarta, dependendo do ano. Então, essa data era a data dia 14 a dia 15 que você fazia aqui, de iniciar a Páscoa. Diz que ao cair da tarde, diz que José de Arimateia, cair da tarde o quê? Do dia 14 para o dia 15. Ou seja, era passagem da 14 para 15, porque o dia começa ao pôr do sol. Então, ao cair da tarde, José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele pediu quando? Jesus morreu no dia 14, e era, nós vamos daqui a pouco ver que dia é esse. Alguns dizem, né? A maioria diz que é na sexta-feira, mas se você for estudar a fundo, né? Tem estudiosos aqui, eu vou citar uma das estudiosas, né? Que é professora lá na Israel, mostra que esse dia é o dia 14, cai na quarta-feira e não na sexta. E aqui fala que dirigiu-se, né, o José de Arimateia a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Geralmente a pessoa demorava mais tempo. Então o que, que ele fez? Alguns dizem que Jesus não morreu. Então aqui a Bíblia confirma. O centurião foi lá comprovar. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já tinha morrido. Então o centurião confirmou que Jesus tinha morrido. Então, de fato, Jesus morreu. Sendo informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. Então, aqui nos diz, né, em Marcos 16, de 1 a 7, explica, passado o sábado, no original a palavra é escrito lá, sábado mesmo, é sabaton, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir. Que sábado é esse? É do dia da 7º dia da semana? Não, é o dia 15, que era um sábado, que era o dia dos pães asmos. Então, passado o dia 15, né, que era uma quinta-feira, na sexta-feira diz aqui que elas o quê? Comprar aromas para ir ungir. E no primeiro dia da semana, no original, né? A maioria das traduções portuguesas, todas que eu vi, colocam o primeiro dia da semana. Só que no original não está escrito semana. Você vê que a gente vai vivendo e aprendendo, né? Está escrito sabaton. No primeiro sabaton, ou seja, no primeiro dia do sábado. Então, que sábado é esse? Aí os estudiosos dizem que esse é o sábado do 7º dia. Tinha passado o quê? A quinta, a sexta. Então, no primeiro sábado, que seria o dia 17, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Né?
Então diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então aqui elas foram, né? Passando o sábado, que sábado é esse? Aqui já é o sábado do sétimo dia da semana. E aí elas foram o quê? O dia termina quando? No pôr do sol. Então, aqui diz que elas foram, né? Logo, né? De manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida. E era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, que foi aquele jovem que falou aquelas frases, aquelas palavras, né? Vestido de uma roupa comprida e branca e ficaram espantados. Aqui, nosso entendimento é que é um anjo. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, né, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. E aí diz mais: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, relembrando a promessa que Jesus tinha falado antes. Então, sabatão é o quê? É o sétimo dia da semana, né? E aí, vamos ver aqui outro detalhe na NVI, em Colossenses 2, 11 e 12. O que representa? Alguns colocam, né? Jesus nasceu no domingo, né, nasceu não, Jesus ressuscitou no domingo, e aí eles comemoram, né, como se isso fosse, né, um evento principal. Só que a Bíblia diz que a ressurreição não representa, né, o que essa comemoração. A ressurreição, né, está relacionada com o batismo. E nós, quando tomamos a decisão, né, de estar com Jesus, né, nós somos batizados. E aqui diz, Colossenses 2, 11 e 12 diz: nele também nós fomos circuncidados, né? Não com a circuncisão feita por mãos humanas. Então a circuncisão ocorre para aqueles que aceitam Jesus, sim, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, quando a gente é morto, quando nós morremos, Jesus morreu, morreu. Ele ressuscitou, ressuscitou. Então, quando é que a gente morre com Jesus? Quando a gente batiza. E a Bíblia diz que o batismo é uma morte para velho homem, para nascer de um novo homem. E com ele foram ressuscitados. Quando a gente volta, o batismo, né, que a gente levanta, representa a ressurreição de Jesus, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo representa também a morte e a ressurreição que vai ocorrer conosco. Se nós estivermos mortos, quando Jesus voltar, Jesus nos ressuscita. Se nós estivermos vivos, nós somos transformados junto com aqueles que vão ser ressuscitados. Essa é a promessa de Jesus. E aqui fala, então, vamos ver mais detalhes aqui sobre como era a festa da Páscoa. Levítico 23, de 4 a 5 diz: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis a seu tempo determinado. Olha aqui o detalhe. No mês primeiro, ou seja, março é o primeiro mês do ano, não é janeiro. Ao 14 do mês, ou seja, dia 14, pela tarde, ocorre o quê? A Páscoa. Jesus morreu justamente no dia da Páscoa, que é chamado dia 14. Esse 14 aqui do mês de março, que é chamado Nissan. Isso podia ocorrer qualquer dia da semana. Mas no ano que Jesus morre, os estudiosos falam que esse dia 14 de Nissan é uma quarta-feira. E aqui eu trago, né, os comentários, né, de uma estudiosa falando sobre esse tema. Diz: o texto grego do Novo Testamento nunca fala da ressurreição de Jesus num domingo. Tá, interessante, né? Literalmente diz no Shabat. Realmente eu conferi, eu tenho uma concordância, né, entre o que está escrito no grego e o que está escrito, né, traduzido para o português. Lá realmente está Shabat, ou em um dos Shabatotes. E aí, Shabatot, nós vamos entender o que é o Shabatot. São as festas, sábados festivos. Marcos escreve que Jesus ressuscitou cedo, no primeiro Shabat. Então, é aquilo que nós lemos, não. No primeiro Shabat. Cedo, no primeiro Shabat. Essa é a tradução literal, de fato eu conferi, e é isso mesmo. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui. Claro, a vocês não encontrariam nas Bíblias comuns, realmente, todas as Bíblias que eu vi as traduções, então coloca primeiro dia da semana, e traduzido errado,
semana, no original está Shabat. O significado dessa expressão é claro para quem conhece o calendário hebraico. Então ela conhece, a professora, né, de hebraico, né? O calendário de Deus. Ela diz, é o primeiro Shabat. Que primeiro Shabat é esse? É o primeiro Shabat dos 7 Shabatotes semanais. Então tinha dias de sábados festivos. Então diz que Jesus ressuscita no primeiro Shabat do mês de março, né? E das festas que ocorreram. E está relacionado com a Páscoa. Contado todos os anos, desde a Páscoa até o Pentecostes. Então, o primeiro Shabat, ou Shabbatot, o primeiro sábado festivo, né? Os tradutores, porém, não sabiam disso, ela fala aqui. Por isso, decidiram que a expressão significava primeiro dia da semana, domingo. E não é. De fato, não é. No original não está escrito. Daí a crença cristã tradicional na ressurreição dominical, domingo de Páscoa. E, de fato, não é isso. Então, mais uma coisa, né, que a Bíblia revela, a gente não tem nada a ver com guarda um domingo. Nem dia de domingo não representa nada na Bíblia. Jesus ressuscita aqui, vamos dizer que é num sábado, no primeiro sábado do ano. Agora sabemos aqui, ela fala, que Jesus ressuscitou no Shabat semanal, que é dia 17 de Nissan. Olha que interessante. Podemos, assim, calcular todos os dias da semana do que ocorreu. E aqui, trazendo novamente, Marcos 16, de 8 a 9, fala, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E aqui fala, Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, está escrito, né? No original do primeiro sábado. Ou seja, na manhã do primeiro sábado, apareceu primeiramente, né, a Maria Madalena, a qual tinha expulsado os demônios. Então aqui lá está escrito primeiro dia da semana, não. E sim sabatão. E sabatão significa sábado como sétimo dia, ou um sábado festivo, né? E aí nós podemos perceber, né, a confusão que tem sido criada, né? Muitas coisas, né, têm sido ensinadas de forma errada. E aqui, ó, por isso que a gente tem que buscar o que está escrito nas traduções e também conferir no original. Ela diz aqui, essa senhora, se o dia 17 de Nissan era um Shabat semanal, então o dia 14 de Nissan era o dia do Cordeiro Pascal. Jesus, a gente sabe que Jesus morre na Páscoa. E a Páscoa cai dia 14. Dia da crucificação de Jesus era o quê? Uma quarta-feira. Essa é a senhora que está falando aqui. E eu acredito nela. Todos os 4 evangelhos afirmam que Jesus foi crucificado no dia da preparação. Que dia da preparação é o quê? É o dia 14 da Páscoa. E dia 15 é o dia da festa dos pães asmos, que era aqui, uma quinta-feira. Marcos, Lucas, João dizem que o dia seguinte era um Shabat. E Shabat era esse dia dos pães asmos, dia 15. Não era o sábado, o sétimo dia da semana. Novamente diz, se conhecermos o calendário e a terminologia de Deus, saberemos que os 3 Shabatotes a cada ano, durante a festa da Páscoa, quais eram 2 Shabatotes importantes, ou seja, sábados festivos, ocorriam aqui no dia 15, depois da Páscoa, e dia 21 de Nissan, e um Shabat semanal regular entre eles, que é qual? Dia 17 de Nissan. Então aqui, portanto, também 3 dias da preparação. Então, existia um dia antes da preparação e logo um sábado festivo. Por isso que lá fala que elas pararam no dia da preparação. Então, Jesus foi crucificado na quarta-feira, no dia 14 de Nissan, no dia da preparação, para o grande Shabat do dia 15 de Nissan, que é o dia dos pães asmos. Diz que ele morreu na hora nona, que era 3 da tarde, 15 horas, a mesma hora em que os cordeiros eram abatidos em Jerusalém. Depois de 3 dias e 3 noites, como Jesus falou, né? Assim como, né? Ele ia ficar 3 dias, 3 noites. Ele ressuscitou em quê? No Shabat semanal, que é o dia 17 de Nissan. Aqui eu peguei essa fonte, né? Da uma estudiosa, professora, né? Dos estudos bíblicos israelitas, né? Eu penso que ela está correta. E aqui, Mateus 27, de 62 a 66, diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Que dia é esse? Agora a gente já pode explicar. Dia 15. Reuniram-se os filhos dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Aí nós vamos entender agora essa passagem.
dizendo: Senhor, lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ou seja, se eu contar 15, né? Um dia, 16, 2 dias, 17, 3 dias. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Até que dia? Até o dia 17. Eles sabiam disso. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem. E digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: que tendes a guarda. Mandou uma guarda aí. Ide guardai-o como entendedes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando com a pedra. Até que apareceu o quê? A Bíblia diz aqui. Mateus 28, de 1 a 4, diz: no fim do sábado, que dia é esse? Dia 17 de Nissan, quando já despontava o primeiro dia da semana. Por que é despontar? É porque o dia começa no pôr do sol. O sábado e domingo. Né? No primeiro dia da semana, sabatão, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Agora a gente pode entender que eles foram o quê? Foram no dia 18. E eis que houveram um grande terremoto, já tinha ocorrido o terremoto. Porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removeu a pedra da porta e sentou sobre ela. Quando aconteceu isso? No dia 17, no sábado, o sétimo dia. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes brancas como de neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. E aí Jesus ressuscita o quê? Pelos estudos aqui, no dia 17 de Nissan, que é um sábado, o sétimo dia. Então Jesus ressuscita que dia? No sábado. E diz: e Jesus, tendo ressuscitado, a palavra fala anisteme. Anisteme é o quê? Levantar dos mortos. No primeiro dia, na manhã do primeiro dia da semana, no original tá o quê? Na manhã do primeiro de sabatão, apareceu primeiro a Maria Madalena. Por que fala manhã? Porque o dia começa no pôr do sol da sexta, já é sábado, e na parte clara é a manhã do sábado. Então diz aqui que apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado o quê? 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Então, tudo estava levava a crer que Jesus não tinha ressuscitado. Até os próprios discípulos, né, e apóstolos, né, e as mulheres também estavam desacreditadas. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam no caminho para o campo, aquela história do caminho de Emaús. E aí diz: indo estes, anunciaram também aos outros, e eles ainda não creram. Então não é fácil realmente, né, crer em ressurreição. Finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, lançou em rosto a incredulidade e dureza do coração. Então, uma vez que isso aconteceu, eles tiveram certeza que Jesus tinha ressuscitado. Eles não tinham dúvida. Por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Então, eles tinham tanta certeza, sabe por quê, meu? Eles morreram por essa mensagem. Ninguém morre por uma mentira. Na hora da morte, você sabendo que é mentira, você não, eu vou falar a verdade aqui agora. Mas eles morreram confirmando que Jesus ressuscitou. E Paulo, né, que era Saulo, Paulo confirma também que Saulo era perseguidor. E depois se encontra com Jesus e teve certeza que Jesus tinha ressuscitado. E morreu também confirmando isso. E Jesus deu uma ordem, disse em Marcos 16, 15, 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todo aquele. O evangelho é tudo essas verdades aqui que nós estamos vendo. São boas notícias, ou não são? São boas, excelentes. Mesmo você morto, Jesus disse que se você tiver morto, um dia ele vai te ressuscitar. Olha o que fala aqui. João 5. Maravilha. Eu nunca esqueço essas passagens aqui. Eu tenho que ler elas várias vezes, né? João 5, 28 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão onde nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha que benção. A gente vai ficar com o ouvido, né? E se que tiver no pó, tudo ouve a voz de Deus. Quando Deus diz: oh, haja luz, ouve luz. Então vai ouvir. E os que fizeram bem, quer fazer o bem? Bem é que não é ser bom, não. Bem é aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e continuaram com Jesus até o fim. Esses sairão o quê? Para a ressurreição da vida que Jesus prometeu. E os que fizeram mal, quer fazer o mal? É rejeitar Jesus. Como Jesus diz: aquele que não tem o filho, não tem a vida.
esse fez o mal, uma péssima escolha. Vai ressuscitar o quê? Para condenação. Um dia ele vai participar do juízo, né, e vai ser julgado e ele vai entender, né, todo o processo, né, das tentativas que houveram para ele ser salvo e ele rejeitou, infelizmente. Mateus 28, 16 a 20 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Meu Deus, meus irmãos. Alguns ficam questionando se Jesus é Deus. Meu irmão, nós não podemos adorar ninguém a não ser Deus. Adoraram Jesus. Jesus não falou: Não, eu não me adore, não. Eu não sou Deus, não. Jesus aceitou a adoração. E ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é Deus. Mas alguns duvidaram que era Jesus, não que se de fato, né, o adoraram ou não, mas sim se é Jesus mesmo. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado, meus irmãos, todo o poder no céu e na terra. E Jesus disse isso aqui, sabe por quê? Porque Satanás havia tomado de assalto a terra, quando ele enganou, né, Eva e tomou o governo da terra, né, com quando ele enganou, né, Eva e tomou o governo da terra. E ele diz aqui, ó, Satanás, vamos ver aqui, relembrar? Lucas 4 diz que Satanás levou Jesus a um alto monte e mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. Presta atenção, isso ainda acontece hoje. E disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Quem foi que entregou para ele essa glória? Adão. Adão era o governante da terra. Deus tinha passado para ele, para Adão, que era o filho de Deus, o governo da terra. Quando Adão cai em pecado, ele passa o governo da terra para quem? Para Satanás. Satanás diz agora que, tentando Jesus, diz: Eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, Satanás, para as pessoas que adoram ele ainda hoje, ele dá poder, dá governo. Por isso tem pessoas más, pessoas, né? E a gente fica vendo como é que essa pessoa está no poder ainda. Porque Satanás é o governante da terra ainda. Aí ele é o governante? É. Quando é que ele vai deixar de governar? Quando Jesus vier e reivindicar. É por isso que Jesus diz aqui, ó: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas Jesus ainda não reivindicou. Ele já falou, ó: Eu fui para o céu, eu tomei o governo de Satanás formalmente, ou seja, legalmente. Jesus passou a ser o nosso representante. A Bíblia diz que é o segundo Adão. Jesus passou a ser o segundo Adão, substituindo Adão. E agora quem nos representa é Jesus. Oh, glória! Não é mais Satanás. Mas ele ainda está governando aqui a terra. Por isso que está esse caos aqui. E Jesus diz: Faz o quê? Por isso, ide, fazei discípulo. O que é discípulo? Aqueles que seguem a Jesus. De todas as nações. Por isso que a gente está aqui falando da Bíblia. Batizando em nome do Pai e do Filho e do Santo. Por que tem que batizar? Porque você tem que morrer o velho homem e nascer como filho de Deus. Isso é o batismo. E quando você batiza, você morre e ressuscita, assim como Jesus fez. Batizando em nome de quem? Do Pai. Deus o Pai. Do Filho, Deus o Filho. E do Espírito Santo entra aqui, entra Deus o Espírito Santo. Não, Jesus não ia dizer isso, não. Como é que você vai batizar em nome de anjos? Alguns dizem que o Espírito Santo são os anjos. Que anjo? Como é que Jesus vai mandar batizar em nome do Espírito Santo? O batismo é em nome do ser divino. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Todas as coisas que Jesus nos tem mandado. É as Escrituras. É o que está nas Escrituras. Não é o que as pessoas decidem, né, em concílios, né, em reuniões, né? Não, é o que Jesus revelou nas Escrituras. E diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vai estar com quem? Com quem obedece a ele. Quem não obedece, Jesus não vai estar. Então, Deus não está com todo mundo, não. Se você quiser estar com Deus, Deus vai estar contigo. Mas qual que é a regra? Você tem que se tornar discípulo. E depois fazer discípulo. E fazer o quê? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Santo. E ensinar o quê? A guardar todas as coisas que Jesus ensina nas Escrituras. Aí sim, Jesus vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Tu quer fazer parte desse grupo? Eu já estou fazendo parte. Por isso que eu estou aqui falando para você. Mas Deus está te fazendo o convite. Vem fazer parte. Vem ser filho dele.
E aqui a Bíblia, em Daniel 7, já tinha falado, né? Isso ia acontecer com Jesus, ó, 7, 13, 14. Estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel, ó, mais de 750 anos antes de Jesus nascer. Eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem. Quando Jesus foi para o céu, dirigiu-se ao ancião de dias. Que é o ancião de dias aqui? Deus o Pai. E fizeram, né, Jesus chegar até Deus o Pai. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Ou seja, tá vendo que Jesus disse? Quando Jesus é me dado todo o poder no céu. Então foi dado para ele. Para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então Jesus é o quê? É o governante legal da terra. Segundo Adão. E o seu domínio é quanto tempo? Eterno. Nunca mais ninguém vai tomar o domínio da terra. Nenhum anjo vai fazer mais. Não passará. O seu reino não será destruído. Amém? Nós vamos fazer parte desse reino. Mateus 24, 10, 14 diz: naquele tempo, nós já estamos perto, né? De Jesus reivindicar o governo da terra. E de Jesus fala, quando é que vai acontecer isso? Jesus falou alguns sinais. Leia Mateus 24. Eu peguei aqui umas passagens que diz assim, ó. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Escandalizados com o quê? Trairão e odiarão uns aos outros. Então, tem muitas pessoas traindo e odiando os outros hoje. É o sol que tem. Numerosos falsos profetas. Quem é falso profeta? É aquele que ensina leva falsa mensagem. O que é falsa mensagem? É tudo aquilo que é contrário ao que Deus revelou na Escritura. Quer ver um exemplo? Deus diz, homem casa com o quê? Com mulher. E os dois se tornam uma só carne. Se você, mesmo sendo cristão, começar a dizer que você pode casar, né, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, você é o falso profeta. Você está levando uma falsa mensagem que se opõe à mensagem verdadeira da Bíblia. A gente pensa que falso profeta é só as pessoas que saem enganando, né, os outros. Não, nós não podemos ser também falso profeta. Se nós se ensinamos algo contrário à Bíblia para as pessoas, e as pessoas creem, eu estou sendo um falso profeta. Quer ver outro exemplo? Deus diz qual o dia que nós devemos guardar? Sábado. Então, se eu ensino que você precisa guardar dia nenhum, ou pode guardar uma quarta, ou domingo, eu estou sendo um falso profeta. E aqui diz que surgirão muitos e enganarão a muitos. Tem mais, tem outros, né? Dizendo que homem, né? Tem gêneros, né? Hoje estão ensinando que são vários gêneros, só que Deus diz que é o quê? Macho e fêmea. Então, se você está ensinando, mesmo sendo cristão, né, que pode ter vários gêneros, você não está no grupo dos profetas verdadeiros, não. Sabe por quê? Porque profeta significa mensageiro. Mensageiro de quem? De Deus ou de Satanás. Se você não está ensinando o que a Bíblia ensina, infelizmente você faz parte do grupo dos falsos profetas. É hora de você mudar de lugar, mudar de grupo. E diz aqui, devido ao aumento da maldade, e a maldade tem aumentado, porque as pessoas estão ensinando as coisas erradas, o amor de muitos será. O que é amor? Amor é escolha que nós fazemos. Estar com Deus. Isso é amor. Mas aquele que perseverar até o fim, perseverar o quê? Em seguir o que Jesus ensinou. Perseverar em fazer o que Jesus disse que nós devemos fazer. Em formar discípulos, né? Em batizar as pessoas, ensinar as pessoas a guardar o que está escrito na Bíblia. Por isso que eu estou fazendo parte disso aqui agora. Eu sei que eu estou fazendo parte do grupo que está ensinando a verdade. Diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, as pessoas vão ouvir essa mensagem que eu estou falando aqui. Outras pessoas também vão estar falando. Para o quê? Para testemunho. Testemunho porque no dia que a pessoa for ressuscitada, vimos lá que tem duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra para a condenação, as pessoas que não aceitaram Jesus vão ser ressuscitadas depois de 1000 anos. Jesus volta na segunda vinda, ressuscita somente aqueles que creem nele e leva ele junto com os vivos salvos para o céu. Depois de 1000 anos, Jesus volta, ressuscita os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não creram, que rejeitaram a salvação. Eles vão participar do julgamento. E o que foi falado para eles, as oportunidades que eles tiveram de conhecer o evangelho, e eles rejeitaram, tudo isso vai passar em revista. Eles vão ver que eles escolheram não estar no céu. Por quê? Haverá esse testemunho. Eu, por exemplo, vou dar testemunho. Eu realmente falei para várias pessoas. E elas me ouviram. Então elas sabiam o caminho que tem que seguir.
Então, Jesus, meus irmãos, quem é Jesus? Por que que ele é a ressurreição? Aqui, desejar todas as nações diz assim: para aquele que crê, crê é confiar. Cristo é a ressurreição e a vida. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por que que ele disse isso? Não é vindo, porque ele tem a vida em si mesmo. Ele é Deus. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada. Que vida que tinha se perdido? Adão e Eva tinham perdido a vida eterna. Aí Deus deu para nós novamente. Hoje Jesus possui vida em si mesmo. Somente Deus poderia salvar a humanidade. Nem anjo podia fazer isso. Anjo não tem vida em si mesmo. Para concedê-la novamente a quem ele quiser. Jesus tem o poder de dar para mim e para você. Não. Está investido do direito de conceder imortalidade. Mas Jesus, tornando-se humano, agora ele diz: a minha vida que eu tenho direito eterna, eu morri inocente, eu dou para meu filho. Minha filha. Que amor, né, meus irmãos? A vida que ele entregou como ser humano e reassumiu, ele concedeu para quem? A humanidade. Está escrito no Deus de todas as nações. Ellen White. Leia esse livro. Um livro excelente. Outra passagem aqui diz aqui, os historiadores ateus que não aceitam. Existem historiadores ateus que não aceitam a ressurreição. Admitem que Jesus morreu. Hoje, né, antes dizia que nem tinha existido Jesus, que Jesus não tinha morrido, né? Mas hoje eles já reconhecem que Jesus existiu. E que Jesus morreu e que depois de sua morte, alguns afirmam ter visto o Cristo ressuscitado. Então eles dizem já, porque tem relatos, né, antes, que não estão na Bíblia, né, de pessoas que ter visto Cristo ressuscitado. Como resultado disso, eles deram início ao núcleo que se tornaria a igreja cristã. Então, com isso, nós podemos ver, né, relatos, né, em Atos, né, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmavam isso, argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo, né? Então, tem várias teorias. Né? E que os primeiros discípulos tiveram alucinações. Né? Eles passaram a vida tendo alucinação, até morrer. Né? Muitos deles morreram, né? Como Tiago, né? E vários outros, né? Pedro, né? Tendo alucinações, pensando que viram Jesus. Né? Então, que situação é essa? Né? Outros concluem que Jesus não morreu realmente, que são os agnósticos. Né? Tem algumas religiões secretas aí, né? Sociedades secretas, que falam que Jesus ele continuou sendo divino, né? Ele não se tornou humano, ele está só criando uma falsa aparência de ser humano, né? E por isso que ele nem morreu, né? Ele apenas desmaiou e mais tarde reviveu. Então, se Jesus não morreu, não, os nossos pecados não foram pagos. Porque diz que só o pecado leva à morte. Sem a morte não há, né, não há salvação. Então Jesus tinha que morrer como homem. Então ele tornou-se humano. E a Bíblia ainda diz mais que quem diz que Jesus não veio como ser humano é anticristo, contra o Messias. Um autor chegou até a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. Então hoje tem várias visões dizendo, né, que Jesus vem dos Anunnakis. Eu estou acompanhando e lendo aí, né, dos Anunnakis, né, e vem de outros povos, né, extraterrestres, né, e que não era na verdade Jesus, né, e umas religiões, né, que estava relacionada com os povos sumérios, né, e esses povos sumérios, né, contam a história de Moisés, né, então eles fazem um negócio aí, né, para tentar dizer que a Bíblia está totalmente falsa, né. Para uma análise, né, disso, né, você vai ter que tomar uma decisão em sua vida. Uma hora, você tem que tomar uma decisão. Se crê na Bíblia ou não crê. Crê em Jesus ou não crê. Só que uma coisa é certa. A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que Jesus vem com as nuvens, assim como ele foi. E todo olho o verá. Isso é uma promessa. Até mesmo os que os traspassaram. Quem são? São aqueles que feriram Jesus. Jesus vai ressuscitar eles antes de Jesus voltar, para que eles vejam Jesus voltando. Jesus prometeu, ele vai cumprir. E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha, coisa complicada aqui. Deus já está dizendo que a mensagem vai ser dada, que a oportunidade vai ser dada, mas que Jesus volta, mas diz que todas as tribos da terra vão se lamentar. Infelizmente, a maioria parece aqui que não vai aceitar. E diz assim: Amém, vai ocorrer. E somente os que vão estar alegres, quem é? Aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E quem é Jesus? Jesus se revela aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o princípio e o fim.
Quer mais? Quer mais? Ele diz o Senhor. Ele é o Senhor também. O Senhor aqui é Curios. Ou seja, é o Deus, o ser majestoso. Quem é esse? Aquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? O Todo-Poderoso. Esse título só serve para Deus. Então Jesus está dizendo que é Deus, está voltando. Vai vir nas nuvens do céu. Vai resgatar aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Eu espero que você tome a sua decisão o mais rápido possível. Já deseja-te um bom fim de semana. Já deseja-te o que? Um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.